Olá, você sabia que é possível ser reconhecida, ser reconhecido como uma boa avaliadora, um bom avaliador na área da neuropsicologia, sem ser uma neuropsicóloga, sem ser um neuropsicólogo? Você sabia que existem instrumentos que você pode utilizar na sua avaliação que são de aplicação aberta? Pois é, nesse vídeo eu quero te apresentar algumas dessas coisas. Mas para mim o primordial é que você saiba que com a sua avaliação, uma avaliação assertiva, uma avaliação com um olhar interdisciplinar, você pode salvar vidas. A avaliação, uma boa avaliação, salva vidas. E eu quero te contar uma história mostrando isso. Uma pessoa que eu conheço, né, uma pessoa muito querida minha, desde a infância teve muitas dificuldades de aprendizagem. Então era um menino que era o bagunceiro, que não era sempre chamado a atenção, que não fazia as lições, que repetiu já lá logo os anos iniciais da escola, da educação. E sempre era tido como o preguiçoso, aquele que não quer fazer, aquele que só vai para a escola para brincar. E ele foi vivendo, né, com esses estereótipos, com essas características que foram dando para ele, e foi vivendo a vida e se desenvolvendo. Chegou na adolescência também com essa mesma, acreditando nisso, né? Então eu não aprendo, eu tenho dificuldade mesmo, eu não consigo, eu só venho para a escola para poder brincar, então para que eu vou me esforçar, já que eu não consigo aprender mesmo? Eu repeti, sei lá, o primeiro, o segundo ano, né, da escola, por que eu vou me esforçar agora? Então, uma pessoa com dificuldade de aprendizagem e que foi acreditando que ela não era capaz, que ela não podia se desenvolver, ela não tinha condições de aprender, então eu vou pelo mais fácil, eu vou fazer qualquer curso, eu vou terminar de qualquer jeito, porque eu já me esforcei muito e assim eu não consigo aprender. E foi uma pessoa também que desenvolveu, por exemplo, uma compulsão alimentar. Tinha comportamentos muito impulsivos, acabou sendo bastante agressivo, sofreu bullying na escola durante o período da escolarização, principalmente lá no ensino fundamental 1 até o quinto ano, né? Quinto, sexto ano agora. Sofreu muito bullying, era estigmatizado, era ridicularizado pelos colegas. E isso também trouxe impactos emocionais para essa pessoa, né? Uma pessoa, como eu disse, muito querida e que acreditou que era tudo aquilo que os outros falavam. E agora, na idade adulta, essa pessoa já quase entrou em quadros de depressão, né? Muito importante, com um quadro de ansiedade também bastante significativo. Neste caso, né, nesse momento ela ainda não teve, e espero que não tenha mais, nenhum comportamento autolesivo, mas eu já conheci outras pessoas que tiveram histórias parecidas também de dificuldades escolares e que tiveram comportamentos autolesivos, comportamentos, tentativas suicidas, e que agora na idade adulta estão recebendo diagnósticos. Então, tem alguma pessoa, alguém está olhando de uma forma diferenciada para essas pessoas, para essas crianças lá atrás, né? Então, que estão chegando agora como adulto e estão tendo uma visão integrativa, uma visão interdisciplinar sobre todos esses comportamentos, para poder tentar entender o que é que acontecia com essa pessoa. Bom, esse meu querido aí que eu tenho como que eu estava contando a história para você, ele foi fechado o diagnóstico de TDAH, então transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E todos esses comportamentos de dificuldade de aprendizagem, a impulsividade, a agressividade que ele apresentou ao longo da vida dele, então desde criança, como principalmente na adolescência, se explicavam pelo diagnóstico. Então era uma pessoa que sempre teve um transtorno aí do neurodesenvolvimento que não foi tratado, não teve a intervenção correta, não teve o olhar, a compreensão do que pudesse estar acontecendo na época mais propícia para a aprendizagem escolar e foi sofrendo todas as consequências disso. Como eu disse, esta pessoa não teve comportamento autolesivo, não teve tentativas de suicídio, mas a gente sabe, estudos já mostraram que pessoas que, por exemplo, têm transtorno de aprendizagem, principalmente as meninas, elas têm uma propensão muito maior para desenvolver depressão, para desenvolver comportamento autolesivo, para realizar tentativas de suicídio, em alguns momentos até ter o próprio comportamento suicida e chegar a vias de fato, né? Então é uma história muito triste que eu quero evitar, né? E que eu gostaria de
que o máximo das pessoas pudessem evitar esse tipo de história. E como é que a gente evita isso? Uma das possibilidades é essa avaliação diferenciada, esse olhar integrativo, esse olhar holístico, uma avaliação com um olhar interdisciplinar. Ainda lá quando criança, é quando a gente coloca a criança no centro do nosso olhar, no centro da nossa avaliação, e com um olhar interdisciplinar, com um conhecimento de outras áreas, a gente vai conseguindo desvendar e compreender como é que é o funcionamento dessa criança. Por que ela está tendo esses comportamentos? Será que tem alguma questão na dinâmica familiar? Será que é uma questão dentro do ambiente escolar? Alguma estratégia ali de intervenção de ensino que não esteja priorizando as necessidades e as características dessa criança? Será que essa criança tem no histórico de vida alguma ocorrência, alguma intercorrência que possa estar interferindo no funcionamento cognitivo, no funcionamento neurológico dela? Será que esta criança tem algum transtorno do neurodesenvolvimento? Quando a gente passa a fazer uma avaliação com base na neuropsicologia, a gente precisa considerar tudo isso. E muito mais quando a gente faz uma avaliação com esse olhar integrativo, com a criança no centro, com uma visão interdisciplinar, a gente consegue considerar tudo isso. E a gente também pode e necessita, de extrema importância, utilizar instrumentos que vão me ajudar no rastreio, a observar esse comportamento. Porque eu não posso simplesmente dizer que essa criança está fora daquilo que seria esperado com base no que a gente diz aí, nas vozes da minha cabeça. Eu preciso mostrar, eu preciso comprovar de uma forma clara, objetiva, por que essa criança tem um desvio no desenvolvimento. Onde é que está o atraso? Onde é que está aquilo que você está diferente do padrão, daquilo que seria esperado? Porque quando eu consigo identificar e demonstrar isso, eu posso criar estratégias de intervenção. Eu consigo conversar com esse caso sobre outros profissionais. E eu consigo acolher e sensibilizar essa família para que ela possa buscar uma avaliação muito mais pormenorizada, uma avaliação especializada com outros profissionais, porque já que eu acredito nesse olhar aí interdisciplinar na avaliação, eu não acredito que a gente deva fazer a avaliação sozinho. Mas se a gente souber, tiver a base da interdisciplinaridade, tiver o conhecimento, ir em busca, tiver grupos de profissionais diferentes, né? Um grupo interdisciplinar, onde eu possa discutir casos, eu acredito que a nossa avaliação vai ser muito diferente. Mas mesmo assim a gente precisa de questões específicas. Às vezes é uma criança que a gente vai precisar investigar, por exemplo, um déficit cognitivo. Esse sim, precisa de testagens específicas que só psicólogos podem fazer. Ou se não, é uma criança que a gente quer investigar questões específicas de linguagem, então a gente vai encaminhar para um fonoaudiólogo, para uma fonoaudióloga para poder fazer essa avaliação. Será que é uma criança que a gente precisa de um olhar psicopedagógico, de uma avaliação específica na área da psicopedagogia? E a gente vai encaminhar. Mas nós vamos encaminhar já pontuando quais foram os headlines do neurodesenvolvimento que a gente percebeu nessa criança, para que este outro profissional também já tenha uma base, um conhecimento de como é que ele precisa olhar para essa criança, das coisas que precisa considerar, dinâmica familiar, dinâmica escolar, ambiente, onde é que essa criança está inserida. Então, quando você, avaliador, tem essa noção, consegue integrar tudo isso e entregar isso para um outro colega, para um outro profissional, ou até mesmo você tem esse documento, esse dossiê do neurodesenvolvimento dessa criança como base, você consegue compreender o que pode estar acontecendo com ela. Se ela tem ou não os indicativos para um transtorno do neurodesenvolvimento, se tiver, fazer os encaminhamentos que vá para um neuropediatra para poder fechar toda essa hipótese. E se não tiver, é possível a gente traçar caminhos para que ela consiga aprender e não tenha a história dessa pessoa que eu relatei aqui no início, que teve muitos problemas até na autoestima, né? Ou de outras pessoas que eu também citei aqui para vocês, que têm comportamentos autolesivos, comportamentos suicidas. Então, por isso a gente pode salvar vidas. Quando a gente faz uma avaliação de uma forma assertiva e com esse olhar integrado, esse olhar interdisciplinar. E a partir do momento
que a gente vai sendo reconhecido, nós vamos conversando com as pessoas, a gente vai sensibilizando essa família chega diferente no médico, essa família vai chegar diferente nos outros espaços, onde ela vai buscar para poder investigar e avaliar essa criança de uma forma mais específica. E o seu nome vai junto, porque foi você que indicou, foi você que identificou, foi você quem fez o primeiro rastreio. Então, os outros profissionais vão começar a ver você como referência, vão receber a sua avaliação de uma forma diferenciada. E daí você vai começar a receber mais encaminhamentos. Tendo mais encaminhamentos, você vai poder ser cada vez mais reconhecido, ganhar, ser valorizado, inclusive financeiramente por isso. Porque, lógico, a gente quer o bem da criança, mas a gente também precisa desse reconhecimento financeiro, e isso é importante. Então, através dessa metodologia que eu criei de avaliação, daquilo que eu acredito, dos meus mais de 10 anos de experiência na área da avaliação neuropsicológica, eu acredito que essa visão interdisciplinar e um método específico criado para ensinar e passar para qualquer profissional de qualquer área, poder ter essa visão, esse acompanhamento da criança, é algo imprescindível para mim. Vou me apresentar. Meu nome é Lilian Santos, sou psicóloga, neuropsicóloga, com mais de 10 anos de formação e mais de 10 anos de experiência na área da neuropsicologia. Eu vejo vidas sendo transformadas. E eu não é querendo puxar para mim e dizer que eu transformo vidas, mas as pessoas me dizem isso. Eu vejo brilho nos olhos quando a gente fecha um diagnóstico, quando a gente faz o acolhimento de uma criança, o acolhimento de uma família. Como é diferente, como nós podemos mudar histórias. E eu gostaria que você também tivesse essa sensação, você também tivesse esse reconhecimento. E como é bom a gente se sentir assim. Eu quero passar isso para você. Por isso eu criei um método específico para falar sobre a avaliação neuropsicológica, tendo a criança como centro, avaliação com base na neuropsicologia, a criança como centro e com esse olhar interdisciplinar, com a visão interdisciplinar. No método você vai aprender de uma forma que vai ampliando aos poucos o seu conhecimento. Então, desde conceitos fundamentais, vai ampliando para os transtornos do neurodesenvolvimento, o que são, quais são os critérios diagnósticos, quais instrumentos você, sendo assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, médico, pode utilizar, pedagogos, professores aí da escola, podem utilizar para poder fazer uma avaliação dessa criança. Quais são esses instrumentos? Como é que você corrige? Como é que você pensa nos dados? Como é que você constrói um raciocínio clínico para esse caso? Além do mais, você vai ter acesso a grupos onde você vai poder discutir o caso dessa criança e cada vez mais ir fortalecendo o seu conhecimento e a sua base interdisciplinar de outras áreas, para poder cada vez integrar mais a sua avaliação e ter muito mais valor, muito mais peso e muito mais reconhecimento e muito mais assertividade em cada encaminhamento, em cada avaliação que você fizer. Você vai descobrir como fazer uma devolutiva. Você costuma, se você já faz avaliação, eu tenho uma pergunta para você. Você costuma fazer devolutiva para criança? Você sabia que a devolutiva, ela é de extrema importância num processo que nós chamamos de psicoeducação? A partir do momento que eu sei aquilo que eu tenho, a partir do momento que eu sei como é que eu funciono, eu consigo ser protagonista, eu consigo mudar a minha forma de ver, eu consigo mudar o meu comportamento, o meu posicionamento frente às minhas próprias dificuldades. E eu consigo potencializar muito mais aquelas coisas que são boas, aquilo que é fácil para mim. A devolutiva para a criança é de extrema importância. Assim como saber conversar e saber apresentar os dados de uma avaliação para uma equipe escolar, entendendo que a equipe escolar ela não está lá como terapeuta individual de uma criança. Tem muitos outros, tem outras coisas que a escola também faz, mas a escola também é importante no processo de estimulação e de intervenção. Você sabe como fazer esse contato com outros médicos, como apresentar o seu relatório e o seu relatório ser tido como base para fechar diagnósticos, para terminar a avaliação médica? Pois é, tudo isso que eu quero te apresentar. Então, por isso eu criei este método, a criança como centro, com base na avaliação neuropsicológica dos transtornos do neurodesenvolvimento. Se você ficou interessado em tudo isso, aqui abaixo tem todas as informações do curso, tem todos os módulos descritos. E eu gostaria muito que você fizesse parte
disso que eu chamo de um exército de identificação das crianças, para que nenhuma criança seja deixada para trás, para que nenhuma criança tenha dificuldade e que a gente possa evitar e diminuir transtornos maiores, como transtornos psiquiátricos que eu citei aqui, tanto de autolesivo, comportamento de ansiedade, comportamentos depressivos, sintomas depressivos. Venha junto, fazer parte desse exército e seja reconhecida como um bom avaliador, como uma boa avaliadora na área da neuropsicologia.